Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar sobre a lei de Murphy. Essa não é uma lei comprovada cientificamente, mas é uma lei que me chamou muita atenção. Eu encontrei e vi, essa lei naquele filme que se chama Interestelar. E nesse filme a personagem principal se chama Murphy. No filme teve um momento que ela pergunta ao pai por que ela colocou o nome de Murphy. Porque o princípio dessa teoria diz que tudo que tiver que acontecer, vai acontecer. Só que o contexto dele ficou mais conectado ao lado negativo. Ou seja, tudo que tiver que acontecer de errado vai acontecer. E ela perguntou por que ele colocou. E ele disse que não significa que tudo que vai acontecer de errado. Mas que tudo que inevitavelmente está destinado a acontecer vai acontecer, ou seja, é um destino, é algo que necessita acontecer. Eu achei muito interessante porque essa lei a gente consegue desenvolver e perceber ela em múltiplos graus. A lei de Murphy, se a gente coloca isso no nosso dia a dia, nas nossas vidas, a gente entende como ela está correlacionada com o nosso processo de crescimento e o nosso processo de amadurecimento. Ou seja, todos os eventos que se desencadeiam na nossa vida, todas as coisas que nos afetam, todas as coisas que estão para acontecer, elas precisam acontecer. Elas inevitavelmente vão acontecer. As coisas boas e as coisas ruins. E as coisas ruins ou boas, na verdade, elas são relativas a gente mesmo. Ou seja, é a gente que está dando valor ao negativo. Porque a gente humano aqui, a gente tem... Se eu quero alguma coisa, eu quero atingir aquela meta. Eu quero atingir aquilo e conseguir aquilo. Conseguir me tornar aquilo, conseguir ter aquilo, se eu não consigo, ele se torna um acontecimento negativo. Só que a lei de Murphy vai falar que não é sobre acontecer em si, que tudo precisa acontecer para se chegar ao destino. Ou seja, tudo que precisa acontecer é inevitável, vai acontecer, porque precisa acontecer. Porque dentro dos acontecimentos e dos eventos há múltiplas possibilidades coexistindo e abrindo entre si. É como se todos os acontecimentos eles fossem um portal para outros acontecimentos. Então o próprio destino, o nosso próprio destino, ele depende de todos os eventos. Ele depende de todas as possibilidades. Pois só através das possibilidades dos eventos a gente consegue desenvolver, a gente consegue entender, passar por uma passagem, a gente consegue subir um degrau, a gente consegue nos autoconstruir, consegue nos desenvolver. É como se cada evento estivesse revelando algo e cada evento estivesse ligado a um acontecimento mais próximo ao seu destino. Porque o que é seu, ele precisa acontecer. Ele precisa se realizar. Isso a gente pode levar muito também da questão do inconsciente. O nosso inconsciente, a natureza também, a própria natureza, ela busca se realizar. Ela precisa, porque é o fluxo da existência. A nossa consciência, ela está aqui para se tornar-se o que ela é. Ela está aqui para se tornar-se semelhante ao princípio da consciência. Então, os eventos são os meios de possibilidades, são as infinitas possibilidades que estão coexistindo com o seu destino. Que esse destino ele não está ligado à linha linear que a gente se movimenta. Ele não está ligado a esse movimento, a essa percepção que a gente tem reta de quando eu conseguir isso, eu passo para isso. Quando eu conseguir tal representação, eu já vou estar mais próximo. Não. O destino,
ele não brinca, ele não se revela nessa ideia linear. É como se ele fosse um fator que se desenrola nos vários eventos que afetam a consciência, que despertam a consciência, que desperta a sua criação e que qualifica a sua consciência no meio do desenvolvimento. Então, para que você se desenvolva, para que você desperte, para que você crie e chegue no seu verdadeiro destino, você terá que passar por todos os eventos que inevitavelmente precisam acontecer. Pois é dentro desses eventos que estão as chaves, é dentro desses eventos que estão as respostas, é dentro desses eventos que você se reconhece, que você se fortalece, porque o evento, ele materializa algo para que você passe para o próximo passo, para que você passe para o próximo destino. Então, a lei de Murphy, ela traz os eventos, ela nos tira da dependência de depender de algo. E a gente entende que aquilo que inevitavelmente precisa acontecer, vai acontecer. Os eventos, eles estão aqui para revelar quem você é. O mundo está aqui para revelar o que você pode dar ao mundo. O que você vai revelar ao mundo. Então, todos os eventos, eles estão lá com um propósito. Isso ficou muito claro para mim durante o filme também, na parte do... Eu não vou dar spoilers aqui, mas eu acho que a maioria das pessoas já viu, né? Acredito eu. Mas não tem como eu explicar sem dizer sobre essa parte. Tem uma parte que ele chega lá, quando ele chega no buraco negro, e ele tá num lugar neutro, onde ele consegue interagir com todas as realidades, todas as possibilidades de realidade em que ele coexiste aqui na Terra. Então, quando ele estava se comunicando, né, que a menina chamava de fantasma, e eles começaram a solucionar o problema através da lei da gravidade, e a decodificar alguns códigos. E quando ele chega lá, ele percebe que era ele mesmo se comunicando consigo mesmo. Então, todos aqueles eventos que muitas vezes foram considerados como negativos, ou que não era para acontecer, porque tem uma hora que ele fala assim, não, fica. É como se ele quisesse que ele do passado ficasse lá, para que ele não se perdesse quando estivesse lá. Então, é como se ali ele entrasse nas várias possibilidades infinitas. E ali ele visse e entendesse que era ele mesmo comunicando, e que era ele mesmo ali. Era ele mesmo lhe chamando. Então, a lei de Murphy, inevitavelmente, ele ultrapassa a estrutura do tempo e espaço. Porque é justamente nessa posição de múltiplas possibilidades que podem acontecer e que o nosso destino está localizado, em que a gente se comunica com a gente mesmo, em que o universo se comunica com a gente mesmo, que a nossa consciência se comunica com a gente mesmo. E não existe essa possibilidade de comunicação, de expressão, de realização, se não tiver os eventos. Todos os eventos, eles fazem parte do desencadeamento da realidade. Eles fazem parte do desencadeamento da integração. Eles fazem parte da narrativa, da verdadeira narrativa. Então, eles não são reais em si mesmos. Então, o que acontece de ruim, o que acontece de mal, ele não está lá para te definir, mas ele está lá como um processo de desencadeamento dos eventos. Entende? Para que você tenha estrutura, para que você possa se perceber, se entender. Então, ele lá se comunicando, ele se comunicava pelos eventos, pelo que estava acontecendo. E se não tivesse esses eventos, inevitavelmente, ele não conseguiria. Mas dentro do plano de todas as possibilidades que ele enxergava, inevitavelmente, aquilo sempre acontecia. Ele se comunicando com a filha dele, ele se comunicando com ele mesmo. Dentro de todas as possibilidades, isso sempre acontecia de alguma forma. Então, é confirmando que aquilo que é para acontecer, que é inevitável, vai acontecer.
não como um princípio de determinação, mas como um princípio de desenvolvimento, de percebimento, de integração. Então, um princípio de Murphy, ele brinca com a noção de tempo e espaço. Ele brinca com a noção de percepção da realidade. Ele brinca com a noção do que é certo. Ele nos leva para uma posição onde tudo é relativo, onde tudo está girando e está se realizando para um único ponto, para um único destino. Então tudo, de certa forma, é uma criação ilusória. Para que você se perceba, para que você se entenda, para que você se descubra, para que você revele quem é a si mesmo, através do desencadeamento. A função que a consciência exerce para se descobrir é através dos eventos, é através da vida, é através desses meios que inevitavelmente tem que acontecer. Então, por isso a gente não pode controlar, na verdade a gente pode evitar, a gente pode fugir, mas o que tiver que acontecer vai acontecer para revelar, para te mostrar, para abrir o caminho, para te elevar, para te qualificar como ser humano, como ser criador de sua própria realidade. Então a lei de Murphy diz que o inevitável ele precisa acontecer e ele vai acontecer. Isso fica muito claro também, até mesmo se a gente perceber, nós somos todos extensões uns dos outros. Os nossos ancestrais que não se realizaram, eles vão se realizar através da gente. As nossas dores que não foram curadas em vidas passadas ou situações que a gente viveu, elas vão ser curadas nessa vida. Aquilo que não foi visto, ou a sombra que não foi vista, vai se materializar. Então entende como há uma lei que faz com que tudo aquilo que precisa acontecer, aconteça para o seu bem, para o seu destino, para a sua natureza, que há um destino de integração, de reconhecimento. Então, a lei de Murphy vai dizer que tudo precisa acontecer inevitavelmente. Então, a gente pode colocar isso em todas as questões de nossas vidas. Em relação amorosa, vai aparecer espelhos. Em relação à insegurança, em relação a questões da adversidade, tudo o que precisa acontecer vai acontecer para revelar quem você é diante do caos. Aquilo que se apresenta nos eventos é um meio de despertar a sua potência, de despertar e de te perguntar quem é você diante disso tudo. O que você pode ser diante disso tudo? O que há escondido atrás disso tudo? O que inevitavelmente você resiste, porque não há como resistir àquilo que inevitavelmente precisa acontecer. Não é uma questão de lógica, não é só uma lei, é a natureza. Essa linguagem que ininterruptavelmente está em processo, está existindo em tudo, está processando em tudo. Então é o passado, é o futuro, é o presente, coexistindo, se integrando e se relacionando também. Então, gente, esse foi um vídeo para explicar essa base. Eu acho que dá algo assim mais superficial, só para a gente dialogar, porque eu achei muito interessante. E tem como usar esse princípio e entender muitos fatores. Então, se você gostou do vídeo, se você pelo menos conseguiu entender aqui um pouco, não se esqueça de se inscrever e de comentar no canal.